Pronto. Começando a gravação agora. Certo. Bom, se eu só te situar, Eduardo, como eu disse, um mestrado de História, né, lá na Católica, é um mestrado profissional, em que, claro, que eu preciso entregar algo escrito no final, né, mas a gente lá tem a liberdade de entregar um outro produto. Que bom. Aqui não abre, não. Aqui tem que ser texto escrito. Né? Pois é. O texto escrito de mestrado tradicional inclusive, não é aceito lá na Católica, né? Claro que eles querem algo bem elaborado e tal, mas eles preferem, e eles dão um leque muito grande, né? E o que eu tinha pensado em fazer era um documentário, a princípio, né? Para falar a verdade, a princípio eu queria escrever, eu acreditei na minha capacidade de escrita, eu queria muito escrever um livro de contos, né, sobre o tema, né? Mas depois disso eu pensei no documentário, mas aí esbarrei na questão econômica mesmo, né? Eu imaginei que pudesse fazer isso com um celular, né, um celular caseiro, mas não dá não. Fica algumas entrevistas longas, enfim, não deu. E o que eu estou fazendo agora, na terceira possibilidade, eu vou elaborar um site. Um site onde abriga o tema. O tema, claro, do movimento dos escritores independentes, fazendo uma conexão que eu acho que é bem clara, assim, para mim, pelo menos, do movimento com a contracultura e com as discussões em torno da decolonialidade. Sabe? Né, nesse âmbito cultural. Então, é mais ou menos isso. Assim, eu quero fazer essa ligação entre movimentos de escritores independentes de Pernambuco, um movimento de contracultura, né, que foram vocês, e com essas discussões que não são tão recentes, né, mas que estão muito em voga, que é da decolonialidade. Entende? Eu tento fazer essa conexão entre esses três eixos, sabe? Bom, então é isso, Eduardo. Então, algumas perguntas, eu não tenho um cacuete de entrevista, professor, assim, então eu queria mais que fosse um bate-papo. Eu tracei um eixo, né, de questões, só para me guiar, para não ficar perdido aqui, tá bom? Não, pode ficar à vontade, tá? Tá tranquilo. Pronto. Veja só, Eduardo, quem era Eduardo Martins no início da década de 80? Nesse período que é uma característica interessante do Brasil nessa época, né? Era o processo de redemocratização, mas, como o Hector disse, né, tinha esse clima, né, de incerteza mesmo, de medo ainda, né? Então, quem era Eduardo nesse momento de um Brasil numa situação complicada, jovens, né? Enfim. Na verdade, toda essa questão política, né, pega a gente ainda nas escolas de segundo grau, né? E a partir dessa convivência, né, com alguns colegas ainda na escola de segundo grau, né, é que se começa, de certa forma, né, essa coisa da consciência do que representava a ditadura militar ainda à época, né, e o cerceamento, né, dessas liberdades. Por outro lado, né, a geração que antecedeu a nossa, né, que foi a geração de 65 e a geração de 70, né, de certa forma, a de 65 ainda era muito conservador em alguns aspectos, né? Não estou nem entrando no mérito da literatura, mas era um pouco conservador no que diz respeito
a própria concepção literária e a questão do gabinete, né? O Certo. pessoal que participou do movimento marginal, ou da literatura marginal, nos anos 70, né? Pedro Américo, Marco Paulo Guimarães, né? Alguns que eram mais vinculados a essa questão da literatura marginal, já viam com uma certa digamos assim, desconfiança, né? Esse ambiente. O que acontece é que, politicamente, o Brasil começava, até por conta do próprio esvaziamento, né, da ditadura militar, a gente começava a marchar para a questão das eleições mesmo, né? E isso começa no iniciozinho dos anos 80, né? Aí você tem alguns poetas que eu considero chaves, né, da geração de 65, que eu acho que são extraordinários, né, vinculados a essa geração, né? Não é Ângelo Monteiro, Alberto da Cunha Mello, eu acho que foi a geração mais rica, né, sobre determinados aspectos, né, da literatura pernambucana. E poderia citar aqui, né, no combate mesmo, na linha de frente, Arnaldo Tobias, né? Todas essas pessoas a gente começou a conviver no momento que a gente entrou na universidade. E não só fui eu, né? Eu, Cida, né? Hector, Fátima, Chico Espinhara, né? Poderia citar aqui muita gente, né? O que ocorre é que o movimento em si ele tem uma origem academicista, né? Por quê? Porque ele surge a partir de um encontro de estudantes de letras, né? E esse encontro de estudantes de letras, ele, de certa forma, ele era, como é que eu poderia dizer? A gente entendia que era meio conservador, né? no que dizia respeito a essa parte, né? Essa questão da literatura em si. E foi aí que nós começamos a nos reunir paralelo, né, ao Encontro Nacional de Estudantes de Letras. Houve o primeiro, que foi em Salvador, na Bahia, né? Josualdo, Chico Espinhara, pelo menos esses eu lembro que sim, que estavam nesse evento, né? E eu acho que eu fui no segundo evento, que foi em Vitória do Espírito Santo. Bom, mas no primeiro evento não teve praticamente nada de autor independente, nada disso, nenhuma discussão nesse sentido, né? As discussões ocorreram no segundo evento, que foi lá em Vitória do Espírito Santo, né? E essa discussão veio muito em cima da coisa realmente de ser independente, né? Porque a geração dos anos 70, a geração marginal, né, já não era mais tão marginal assim, já estava ocupando os gabinetes, né? Já estava meio que As redações encostado, dos jornais também, né? nos jornais, nos formalismos, né? E tal. E a nossa geração era uma geração que estava chegando, né? Que foi efetivamente a geração que pegou o período de formação da infância e da adolescência na ditadura, né? Que foi a geração dos anos 80, que nos anos 60 era criança, e nos anos 80 eram os adolescentes. Bom, e havia, né, toda uma... E aí você colocou essa vinculação com a questão do pós-colonialismo, né, dessa visão pós-colonial e tal. Ela realmente ela aparece dentro do movimento, né? Não de forma consciente, mas de uma forma inconsciente. Nós procurávamos resgatar parte do que havia se perdido ali na cultura nordestina, né, que era a questão da oralidade, né, da poesia. E os recitais tiveram um papel importantíssimo, né? Nós fizemos alguns eventos em caráter nacional, né? O movimento efetivamente ocorreu em nível nacional. Esse dia eu estava postando aqui o material da propaganda, né, do Encontro Nacional de Escritores Independentes em Goiás, Independência ou Morte, né? E nesse encontro, uma das principais figuras, né, foi o Ignácio Laura Brandão, né? Mas, então, tinha muita gente envolvida na época, né?
com essa coisa do ser independente, né? Que depois também desapareceu, né? Não voltou a reunir e tal. Mas o grupo mesmo em Recife, né? Começou a se desenhar, né? E foi no encontro, fizemos um encontro pernambucano. Esse encontro pernambucano ele deu sei lá, umas 80, 70 pessoas, né? Mas não só gente que estava interessada em participar do movimento, mas gente que estava curiosa mesmo, né? Gente da geração 65, gente da geração de 70, né? Então, assim, muita gente que estava, na verdade, curiosa de saber, né, o que estava rolando. A Tereza Tenória foi uma delas, né, que apareceu no evento de Olinda, na Fundação Casa das Crianças. Né? Recebemos o apoio do Bacaro, na época, que era o cara que liderava lá a Fundação Casa das Crianças, em Olinda. E a partir daquele evento, Marcelo Mário Melo, que foi uma figura importantíssima, né, no começo lá do movimento, porque a considerar realmente quem iniciou essas ideias fomos eu, Chico Espinhara, né, em Vitória do Espírito Santo. Chegando em Recife, fomos aglutinando gente, poetas. Né? Cida já era minha primeira companheira e estava no meio do movimento, até porque tinha uma relação comigo. Né? Hector e Fátima, nós não tínhamos ainda a amizade que formamos depois. Né? Eles estavam vinculados a um grupo que se chamava Banda Voou, eu acho, né? E depois eles vieram para o movimento independente. Mas isso ocorreu assim, tudo de forma muito rápida. Né? Certo. Quase não dá para a gente separar os fatos, né? Porque foi tudo acontecendo quase que ao mesmo tempo. Né? Ao mesmo tempo que a gente chegou lá do evento de Vitória do Espírito Santo, a gente já chamou esse encontro na Fundação Casa das Crianças de Olinda. Alberto da Cunha Melo apoiou muito, né, a gente logo que começamos, né? Conversamos com ele várias vezes. Pedro Américo, né? Não dá para esquecer Pedro Américo, né? Que a gente fazia algumas reuniões na Relê. O Caesa Sobreira foi uma peça importantíssima no começo, né? Não sei se você conhece o Caesa, né? Já, de nome, mas pessoalmente ele não. é da área de psicologia, né? E trabalha aí na universidade. Não sei se já aposentou, mas ele trabalha na Universidade Federal. Ele trabalhou comigo aqui na Universidade Federal de Rondônia depois. Né? Ah, tá. Eu acho que eu já vi, inclusive, a frente do livro dele, não é? Ele tem Ele um está manifesto meio acocorado. cívico-anarquista. Isso, exatamente, Foi da exatamente. época. Né? E assim, o movimento era muito eclético, entendeu, campeão? A gente não tinha restrição com ninguém, né? Da mesma forma que você tinha um poeta como formal, né, como o Cícero Melo, que cultuava muito a questão do soneto, das formas mais tradicionais, você tinha gente cultuando as formas da literatura marginal, aquele discurso elíptico, né, e tal. Então, o movimento ele tinha como princípio básico essa liberdade, né? E foi num dos eventos em nível nacional que se estabeleceu mais ou menos o que era esse papel do escritor independente, não só em termos políticos, sociais, mas em termos acadêmicos, em termos estéticos, né? Digamos assim, que foi o que virou a carta, né? A famosa Carta de Princípios do Movimento, que o Marco Polo defendeu uma época, né? Que nós realmente éramos diferentes, porque tínhamos uma Carta de Princípios, e realmente tínhamos, né? Sim. Quem ajudou a redigir aquele documento foi o Marcelo, inclusive, no Encontro de Pernambuco. Né? E a maior parte dessas propostas que nós tiramos no Encontro de Pernambuco foi aprovada em nível nacional. Nível nacional, certo. Certo? Então, assim, esses nomes eu me lembro perfeitamente, né? E depois a adesão de outros, Samuel Santos, né? Gomes Jordão. Poderia citar um monte. Aldo Lins, e tem um monte de gente que participou à época. Como é o nome dele? Eu sempre
sempre confundo ele com... Mas tem um monte de gente aí que eu vou lembrando ao longo da minha fala, né? Certo, certo. Valmir Jordão, que Sim. participou, né? Chicão, né? E há Jorge pouco nós Lopes, né? recebemos vários, também recebemos porrada, né? Sim, sim, Marcos Prado, né? sim. Bateu bastante no movimento, né? Teve muitas polêmicas com Fátima, com alguns membros, né, do movimento, mas, ao mesmo tempo, por exemplo, eu contei assim com a gentileza, né, e a boa recepção do César Leal, né, Certo. escreveu sobre o meu trabalho em pelo menos umas 3 oportunidades no Diário de Pernambuco, nas páginas do Panorama Literário, e apresentou um livro meu, né, que foi o último que eu lancei em Recife, foi o Procissão da Palavra. O que eu vejo assim como de maior expressão do movimento de escritores independentes é a mesma coisa que o Alberto da Cunha Mello falava, né? Que é essa coisa da retomada da oralidade da poesia, né? E a retomada do centro de Recife, né? Porque é aquilo que ele disse, o que a gente estava assistindo eram os poetas tudo dentro dos gabinetes, Gabinete Português de Leitura, Fundação Joaquim Nabuco, não sei onde, ninguém na rua, né? E nós realmente tomamos a rua de volta, né? Fazíamos os recitais todos os sábados pela manhã ali na frente das lojas americanas. Tomamos muito banho de água fria ali. O Sim, Wilson sim. Freire Fiquei deve sabendo. lembrar bastante disso, Uhum, né? O uhum. Wilson foi um dos nomes muito importantes, né, na época do movimento. Conversei com ele. Ele foi um dos nomes importantes, recitava com a gente. No filme, que eu acho que é da Mariane Bajo, né? Ele recita com a gente lá onde hoje é a Casa da Cultura, né? Certo, certo. Mas não era, né? Casa da Cultura, aquilo era um presídio, né? Uhum. Então, assim, o movimento independente, eu acho que se caracteriza muito dentro desse aspecto da conjuntura popular. A escolha, por exemplo, de se fazer o evento na Fundação Carlos das Crianças não foi à toa, né? Lá estavam os cordelistas, lá estavam os emboladores, lá estavam os poetas populares, né? Certo. E o que a gente queria, na verdade, era trazer realmente essa coisa de volta para as ruas de Recife, né? Uhum. Chegamos a fazer alguns recitais ali no centro, fora da Rua 7 de Setembro, né? Mas fizemos alguns recitais, né? O Ângelo Monteiro lavou a burra, né, na Livro 7 com a gente, que, lançando o Tratado da Lavação da Burra. Né? Quer dizer, Desconheço, Eduardo. hã? Desconheço. Tem um livro dele que se chama O Tratado da Lavação da Burra, que foi lançado ali. Não tem a expressão, eu vou lavar a burra, lavar a Sim, égua. sim, Pronto. sim. Ele fez um tratado histórico mostrando como é a evolução dessa coisa do lavar a burra, né? E ele lavou a burra dentro da Livro 7. Foi um fato assim, histórico em Recife. Fantástico, Né? fantástico. Fantástico, foi fantástico. Né? E outros Uhum. escritores que não eram muito vinculados à poesia, mas que apoiaram a gente, Jorge Neto, né? Uhum. Vários outros. Né? A gente não, o Chico Espinhara tinha uma questão assim, meio que acirrada com o Jaci Bezerra. Né? Mas, assim, por exemplo, às vezes que eu precisei, que conversei com o Jaci, foi tudo muito normal, tudo muito. Né? É um grande poeta, né? Acho que Pernambuco ainda vai escrever muita coisa sobre a poesia do Jaci. Né? A geração 65, de uma forma geral, né? Eu acho que é a grande geração, né, da poesia pernambucana, inclusive na questão da poesia de autoria feminina. Né? E ali você tem a Celina de Holanda, a Lucila Nogueira, a Teresa Tenório, nomes de uma expressão estética literária monumental. Né? Bernard, que eu não sei se vincula muito à geração 65, mas acredito que sim. Né? Então, nós temos grupos que frequentavam ali o 7, né? E que conviviam naquele espaço. Né? À noite, Certo. principalmente. E nós fazíamos os recitais por ali, na Faculdade de Direito. Né? Mas uma parte desse povo eu conheci no Colégio 2001. Né? Certo. Que antecedeu, né, a questão do movimento. Aí já é uma coisa pessoal, coisa minha, né?
talvez de Cida, né, e dessas pessoas que depois estiveram dentro do movimento independente. O jornalista Ricardo Antunes, né, todo esse pessoal, a Lídia Barros, né, a gente conheceu tudo ali dentro do Momento Poético, que era um folheto, né, de poesia publicado pelo Colégio 2001 à época, pela irmã de Cida, inclusive, era uma das organizadoras, a Flor. Né? E o Pedro Américo, que deu também algumas ajudas, né, na edição desse folheto à época. Éramos eu, Lídia Barros, Cida, Ricardo Antunes, né? Mas é um pessoal que a gente conheceu de antes mesmo do movimento independente. Raimundo de Moraes é um nome que eu não posso deixar de falar, né? Esteve, né? E Fátima, Hector, Cida, eu e Espinhara, né? Éramos os cabeças, né, depois do movimento. No princípio, só eu e Chico, e Cida entrou, né, até porque tinha uma relação comigo, e Hector e Fátima depois, quando vieram do grupo Banda Voou. Né? Mas a Fátima, eu acho que participou mais do Banda Voou. Né? Então, assim, Samuel Santos, Geni Vieira, aquele pessoal todo que era do grupo na época, migrou realmente para o movimento independente. Certo. Né? A maior parte participou dos recitais, dos eventos. Né? E nós chegamos em um ano, eu não lembro mais qual foi o ano, né? Mas eu acredito que foi em 1982 ou 83, né? Nós chegamos a lançar, lá no box do Pedro Américo, 29 ou foi 39 livros. Né? Caramba. Num ano só. Né? Assim, pá! E reunimos todo mundo lá no final do ano. Né? Quer dizer, isso era uma coisa inimaginável para o formalismo de Recife. Sim, né? sim. Depois, com os anos, também fui descobrindo alguns papéis pioneiros, né? De algumas as mulheres ligadas à minha família, tipo Edvissa Pereira, né? Que foi minha tia-avó, a primeira mulher a entrar numa academia em Pernambuco. Né? Não sei se você conhece a história dela, né? Mas não. Ela sim. E a Andréa, né? A Andréa, que hoje também está em Recife, que é da área de Direito, né? Que trabalha na PUC, aí, na Unicap, né? Andréa Campos, né? Que é da área de Direito, que lançou agora, inclusive, um livro sobre a questão do estupro, né? Mas é poeta também. Né? Então, assim, foi sempre uma coisa muito vinculada a essa rebeldia, né? Que eu diria que está vinculada a essa coisa da contracultura que você coloca. Né? Certo. Nesse aspecto, eu acho que a rebeldia foi uma marca registrada. Né? Certo. E aí você tinha grupos dentro do próprio movimento independente. Né? Um grupo que eu considero que era dos mais rebeldes era o grupo de poetas malditos mesmo, né? Pessimistas, que era liderado por Espinhara. Certo. Junto com Erickson Luna. Né? Jorge Lopes? Jorge Lopes, né? Luiz Carlos Monteiro, né? Que é poesia do Luiz Carlos é extraordinária. Né? Luiz Carlos Monteiro. E vários outros, né? Que eu posso estar aqui falhando na memória, mas eram vários. Né? Samuel Santos, né? Quer dizer, tem vários ali. Né? Então, penso que o movimento ele começou a criar, né, uma postura de rebeldia e de combate realmente a essa questão da ditadura militar, né, cerrando fileiras mesmo. Né? Certo. A gente chegou a levar algumas carreirinhas ali na 7 de setembro, né, ainda, né, bem no comecinho ainda dos anos 80. E tanto é que nós ainda tivemos aí uns 5 anos, né? Até chegarmos em 1985, quando se dá realmente o fim da ditadura. Né? Reabertura mesmo, né? Sim, com certeza. Né? A época, politicamente, aí em Recife, se não me falha a memória, foi o Java Vasconcelos que se elegeu prefeito. Né?
E havia todo um movimento da poesia, da literatura nesse sentido. Tanto é que o texto, né, o livro, na verdade, que foi lançado pelo movimento para arrecadar fundos, né, para essas lutas diversas, tinha o título de Batalha pelo Poema. E foi encabeçado por mim, pelo Espinhara e pelo Pedro do Amaral Costa, que eu não sei se você já ouviu falar dele, né? Mas é porque no movimento também tinha muita gente de outros estados, né? Que estava em Recife em virtude de outras questões, tipo estudar, fazer universidade e tal. Pedro do Amaral Costa era um desses. Eu acho que eu vi a citação do nome do Pedro no livro de Espinhara, o Movimento dos Sim. Escritores Independentes, né? Ele participou muito, ele era editor de um jornal que se chamava Mandacaru, né? E ele era de Sergipe. Ele morreu muito novo, inclusive. Então, assim, teve um pessoal do movimento, né, que morreu muito jovem, né? Samuel Santos, Pedro Amaral Costa, né, Luiz Carlos Monteiro, né? Já teve muita gente do movimento que morreu de forma muito repentina, muito prematura, né? E que fazia parte desse outro rol. Pedro escapa, né? Porque ele realmente não tinha nada a ver com essa coisa de pessimismo, de nada disso, né? Mas de resto, tinha um grupo. O próprio Espinhara morreu muito novo, né? Sim. Então, a literatura, para a gente, era, né? Claro, de certa maneira, ela era vista como uma forma de combate, né? Sim. E também uma forma de retomada dessas coisas que estavam desaparecendo do Recife, que era a cultura popular mesmo, né? Os recitais, a oralidade, né? E tanto que o Wilson Freire foi uma peça fundamental nesse aspecto, porque a poesia dele é muito identificada com essa coisa da poesia popular no Nordeste, né? O repentista, né? Do repentista, do embolador. Sim, né? sim. Nós estávamos muito junto dos emboladores aí, né? Castanho Caju, né? Que faziam apresentações ali na Praça do Diário de Pernambuco, né? Nós tivemos, por exemplo, meus livros todos foram lançados praticamente na rua, porque foram lançados na frente da livraria Síntese. E eu tenho um agradecimento muito grande, né? Eu sou muito grato, né, à Sueli, né, e ao marido dela também, que me acolheram muito ali, né? Na Síntese, Tarcísio, né? A gente não pode esquecer nunca, né? Na Livro 7. Sim. Embora eu não tenha lançado nenhum dos meus trabalhos na Livro 7, porque a Livro 7 ela tinha uma cara muito parecida com a geração 65. Certo, né? Entendo. Certo. E a gente procurava se desvincular disso, né? Desvincular. Né? Mas, assim, não há como negar, né, no meu processo de formação, por exemplo, determinadas pessoas, né, determinados poetas, né? Alberta Cunha Mello, Arnaldo Tobias, né? Ângelo, né? César Leal, né? Gente que a gente conversou, que a gente ouvia, né? Que escrevia também sobre a gente, né? Ângelo escreveu, Alberto escreveu, Arnaldo Tobias, eu acho que não escreveu, mas deu falou numa reportagem, César Leal escreveu, né? Quer dizer, um pessoal que efetivamente, né, recebeu a gente, né, bem, né? Certo. Eduardo, veja só, eu tinha feito elaborado algumas perguntas aqui, que tu respondeu já praticamente 80%. Diga aí o que é que falta. Porque, na verdade, eu queria ter tocado, era justamente isso, assim, a importância de figuras como o Alberto, como o Tarcísio, né? Sim, o que representava para vocês, assim, uma iniciativa com o do Movimento dos Escritores Independentes, como foi o primeiro encontro lá na Casa da Criança de Olinda, né? Isso tudo eu só queria acrescentar
só mais 3 perguntinhas para a gente encerrar, porque, Passa aí, por exemplo, fica à vontade. uma delas, a repercussão depois do encontro na casa da criança de Olinda, a repercussão, como vocês viram, né, porque foram 2 dias, né, de evento, Sim, né, sim, sim. entre Recife e Olinda. Sim. Pelo que eu entendi, a sede do evento foi lá, mas as atividades se estendiam pelas ruas de Recife e Olinda, não foi isso? Sim, com certeza, porque fazíamos recitais, né? Promovíamos Aham, algumas discussões, né? E, assim, o movimento estava muito, né, vinculado às ruas, como eu te falei, né? A gente fez o evento, né, mas a gente não parou de fazer as atividades do movimento, que eram recitais, a maior parte eram recitais, né? sim, sim. O Hector organizou, né? Depois exposição de poemas ilustrados, né? Fizemos algumas apresentações de poesia ali no Bar Atlântico de Olinda, né? Sim, Então, assim, tinha uma vinculação, claro, mas sempre com as ruas e com os espaços públicos, né? certo. Não tinha ninguém lançando livro em ambiente fechado, digamos, né? Uhum, Quer uhum. dizer, como a gente observa que alguns caminharam agora para isso, né? Muita gente, por exemplo, me pergunta, Eduardo, mas você não se inscreve em nenhum concurso de literatura? Eu não acredito em concurso. Poeta independente não acredita em concurso, né? Quer dizer, eu não critico meus colegas que participam, que ganharam já, né, prêmios e tal, mas eu não acredito, né? Eu não acredito em concurso de literatura, né? E acho que é, inclusive, uma das formas injustas, né, de se promover a literatura, até porque você, em detrimento de várias outras boas obras, né, você elege uma que nem sempre é, né, É certo. aquela obra, né? Claro, Então, claro. assim, eu realmente nunca me inscrevi. Eu me inscrevi uma vez na universidade, né? Cheguei a ser colocado lá como, acho que foi uma menção honrosa, mas foi logo no início que eu estava escrevendo, publicando, começando a publicar. Era uma coisa que estava, né, dentro da questão dos independentes, que era a coisa de não oficializar, né, essa postura de concurso dentro. E o que você perguntou, que é relativo o evento, né, a repercussão do evento, ela foi imensa. Né? Nos meios literários, ninguém falava de outra coisa, se falava o tempo inteiro sobre esse evento. Até porque, como eu te disse, foi um número significativo de escritores. Nós tivemos Sim. ali pelo menos, sei lá, de 80 a 100 pessoas, né? E Uhum, gente que uhum. já era um pouco conhecida na cidade, né? Como eu estou te falando, Marcelo, a Teresa Tenório, né? Pedro Américo, que nos ajudou e muito, né? Quer dizer, muita gente realmente que já tinha um certo nome. Então, a repercussão foi grande e foi positiva. Né? Uhum, E uhum. foi positiva, quer dizer, que era uma coisa que a gente não esperava. Eu, particularmente, não esperava uma repercussão positiva. Né? Desse evento, a gente teve uma aproximação maior de algumas pessoas da geração 65, como a Tereza, a Lucila Nogueira, alguns outros. Né? O Jaci era muito difícil para se aproximar, realmente, porque havia uma questão entre ele e o Espinhara. Né? O Espinhara não queria conversa com o Jaci Bezerra. Né? Então, assim, mas os outros, né, que participaram da geração, que foram do grupo, né, não receberam relativamente bem. Eu não posso, por exemplo, negar a importância que o Alberto da Cunha Mello teve na nossa formação. Né? Uhum, uhum. Muitos livros que li de poetas, né, foram indicações de Alberto, né? E eu, na época, fazia o curso de letras, né, na FAFIR e filosofia na Federal. Né? A filosofia foi quando eu tive os primeiros contatos com o Ângelo Monteiro, né? Era professor de estética ali. Né? Uhum. Então, assim, foi um período riquíssimo, eu acho, e tenho dó hoje, né? Ali do Centro de Recife, eu estive aí agora em janeiro, né? Uhum. Infelizmente, nós não temos mais, né? Fora o Sarau da Boa Vista, que é um evento que ocorre uma vez por mês, né?
Eu não vi mais nenhum evento de rua mesmo, né? Não vi mais, né? Olinda também não consegui ver nada nesse sentido, né? Então, é aquela coisa, né? A gente fica meio baqueado, né? Agora, fora isso, eu penso que o evento Fantástico. foi fantástico. Atendeu. Tá? Eduardo, então veja, eu tenho, na minha linha de pesquisa, como eu disse, né, através do decolonialismo, de uma virada de observação sobre a poesia, que é o que vocês fizeram, né, o formato, os objetivos, vamos dizer assim, a intenção da poesia de vocês. Então, assim, então, é um paralelo que eu faço também com a forma de história que eu dou muito crédito, que é a história do homem e da mulher comum, né? Certo. Do cidadão que pega ônibus, que está na Comba Boa Claro. Vista, que está... Então, me Vendíamos parece que... livros nos ônibus. Pois, sim, sim. Então, a poesia de vocês, o próprio movimento, né? O movimento que congrega a poesia de vocês, tem muito a ver com essa coisa do homem e da mulher comum, não é isso? Do cidadão, da cidadã comum. Sim, especialmente, eu vejo isso, por exemplo, muito, né? Nos primeiros textos, né? Minha mulher está escrevendo sobre isso agora, né? Que é poesia de autoria feminina e o movimento independente, né? Aí em Pernambuco. E ela pegou a Fátima, a Dione Barreto e a Cida, né? Então eu Certo? vejo isso muito nos primeiros textos de Cida e de Fátima Ferreira, né? Onde você vê essa mulher comum, essa mulher, né, que é da rua, a prostituta, né, o trabalhador, a trabalhadora, né? Eu acho que é muito por aí, né? Ao mesmo tempo também eu penso que essa coisa do resgate dessa cultura nordestina, ela é de alguma forma uma manifestação neocolonial ou pós-colonial, né? Porque eu vejo essa, essa consciência do valor dessa cultura, dessa expressão, né, popular da arte nordestina, né, e a retomada disso nas ruas como uma coisa de consciência pós-colonial. Tá? Eu sempre digo aqui, né, porque várias pessoas dizem, Eduardo, a sua ex-mulher ganhou o prêmio e tal. Sim, por que ninguém aqui estava estudando Cida antes? Quer dizer, é necessário que a mídia lá do Sul ou do Sudeste, né, vá lá e diga que sua obra Valide, presta, né? né, valide para poder, então, os colonizados, né, começarem a estudar e a ler. Você percebe o que eu falei sobre a questão dos concursos, disso, daquilo? Quer dizer, Sim. não sei. Eu acho que nós mesmos, em parte, nós somos responsáveis, né, por essa visão colonialista sul-sudeste. Percebe? Sim. Em relação ao norte-nordeste. Né? Porque nós só validamos aquilo que eles validam. Nós não Certo. validamos a obra do Espinhara, nós não validamos a obra do Luiz Carlos Monteiro, né? Nós não validamos essas obras, né, que não foram vencedoras de prêmios, né, no eixo sul-sudeste. Percebe? Quer dizer, e eu sempre me coloquei nesse aspecto, né, inclusive tem um colega aqui que trabalha muito com essa questão, né, do pós-colonial, do neocolonial, né, hoje. Pós-colonial já está até meio que ultrapassado, né? Mas é o neocolonial, né? Que é o Miguel Nevé, e a gente está sempre conversando sobre essas questões, né? Quem efetivamente é o colonizado? Né? Quer dizer, a gente traz gente daqui da região para falar aqui na universidade, ficam 10 pessoas no auditório. Aí traz qualquer nome lá do sul e do sudeste, o auditório lota, né? Quer dizer, e a mesma coisa se dá em relação à poesia, em relação à literatura, percebe? Quer dizer, temos extraordinários poetas, né, que participaram, inclusive, do movimento naquela época,
que ninguém estuda ou pesquisa, né? E agora é que está se pesquisando SIDA. Mas por que SIDA? Porque ganhou o prêmio. Né? Por que a Dione Barreto aí? Porque ganhou o prêmio. Né? Quer dizer, são questões que a gente tem que começar a refletir no sentido acadêmico. Né? Claro que você colocou, né, vale muito. Né? Mas o que eu coloco até quando, por exemplo, o grupo de pesquisa que eu lidero, né, eu realmente marquei territorialidade. Né? É um grupo de pesquisa em poesia de autoria feminina do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Entendeu? Aí, e ainda levo porrada, às vezes, da mulherada mais feminista. Né? Mas, assim, por que eu fiz isso? Né? Porque, gente, parece que a gente só sabe validar o que está lá, no eixozinho sul-sudeste. E isso já há anos. Né? Certo. A nossa mentalidade é essa. Né? E aí, quando eu digo a nossa, né, eu estou falando da academia, principalmente. Nós não valorizamos. Nós não estudamos. E a minha grande surpresa quando fui dar aula na pós-graduação aqui na Unemat é que eles estudam os autores locais. Percebe? Eles estudam a Dvanise, Caponieri, né? a literatura do Mato Grosso como um todo. Entendeu? O Eduardo Maon. Né? Quer dizer, esse pessoal que está aí que é do Mato Grosso. Então, assim, para mim foi uma surpresa, porque eu realmente não vejo as pessoas fazerem isso em relação ao Nordeste. A não ser que sejam aquelas grandes figuras, né? Os As grandes figurões. figuras já renomadas e tal. Certo, Né? certo. Entendeu? Entendo. Então, é mais ou menos por aí, essa questão do pós-colonial ou do neocolonial, né? Como a gente agora está discutindo. Usando, né? Eduardo, e como tu entende o fim da trajetória do movimento, né? Assim, no livro de Espinhara, ele situa entre 80 e 88, né? Se tivesse de situar historicamente, no tempo, de 80 a 88. Mas como foi isso, assim? Como é que tu vê esse fim? Quando eu conversei com o Hector falou que achou que foi uma coisa natural, né? Há uma dispersão natural. Alguns indo para o norte, né? Como o Espinhara, como você também, né? Então, aí. Eu não sei, eu acho que efetivamente, e aí eu concordo com o Hector, né? Eu acho que foi um processo natural, né? Que envolveu, inclusive, a vida, né, das pessoas. Né? Eu vim para o norte e, nesse período, eu me separei de Cida, né? E nós praticamente não tivemos mais sequência de eventos do movimento, né? Eu acho que o Chico, depois que retorna, porque o Chico veio para cá também, Espinhara, né? Depois que ele retorna, ele ainda pega e faz ainda alguns pequenos eventos, mas aí o movimento perde, né, muito da força, né? O próprio Hector, né, sai do Brasil, né, retorna à Argentina, né? Antes disso, ele vai por um tempo para o Maranhão, né? O que também, de certa forma, tira o eixo ali de Recife. Né? Então, nem eu, nem Chico, nem Cida. Né? Cida estava no interior, em Palmares, se não me falha a memória. Né? E esse pessoal todo se dispersou. Quer dizer, que era o pessoal que eu te falei, né? que como é que eu posso dizer, que formava, né, o grupo embrionário do movimento. Né? Chico, Fátima, Hector, eu, né? Em seguida o Marcelo, né? A Fátima Ferreira, que veio com a questão da banda Voou, o Hector. Né? Esse grupo, para mim, é grupo embrionário. Né? Marcelo Mário Melo, Caesa Sobreira, que esteve no princípio também. Né? Então, assim, eu penso que
esse pessoal se dispersou. Caesa veio para a Universidade Federal de Rondônia também. Um pouco depois da gente, mas veio. Né? Quer dizer, isso tirou muito do pique, né, do movimento. Porque a gente realmente a gente chamava, a gente ia para a imprensa, a gente divulgava, a gente fazia os recitais, e aí convidava outros poetas, e o pessoal ia. Né? Então, a gente discutia com o pessoal da geração 65. A Lucila Nogueira chegou a participar de banca aqui, né, na Universidade Federal de Rondônia, da BET, inclusive, né, que depois a dissertação dela nós readaptamos e fizemos o livro, o volume 1 do movimento, né, que aquilo ali é um projeto de 3 volumes, né, que a gente ainda não conseguiu fechar, mas tem 3 volumes. Um deles é sobre a poesia de autoria feminina, que ela está fazendo agora em termos de tese de doutoramento. Né? O primeiro volume era o movimento mesmo, e o último volume é uma coletânea, né, com abordagem crítica dos poetas, né, dos poemas. Né? Bom, basicamente seria isso. Né? Certo. Eu penso que infelizmente, a vida vai fazendo você se dispersar. Né? A vida foi fazendo a gente se dispersar. Mas eu penso como é, que eu acho que foi uma dispersão natural. Né? Quer dizer, que as pessoas começaram a entrar também naquela de eu estou com tantos anos, e aí, eu vou fazer o quê aqui? Vou continuar dando aula em cursinho, como era o meu caso, de Espinhara. Né? A gente não gozava de nenhuma estabilidade em nada. Né? Final do ano, às vezes, você ficava era duro, porque os cursinhos demitiam. Né? A gente era readmitido em fevereiro, março. Né? Então, assim, complicado. Claro, claro. E eu estava entrando nisso, né? Na verdade, porque o Espinhara já era, né? Mas eu não, eu estava entrando. No início, assim, no início das minhas pesquisas, há 2 anos e meio, mais ou menos, eu achava que a disputa pela... Oh, meu Deus, a disputa da eleição, a associação, sim, eu achava que aquilo ali pudesse ter tido alguma participação num racha, de repente, isso no início, assim. Não. Mas depois, não. conversando com o povo, não, né? Não Não, não. determinou nada, né? Não. Houve realmente, porque as divergências são normais, né? E naquela época havia muita coisa de divergência, né? Mas não houve, né, uma cisão, que as pessoas não voltassem mais a se conversar, que as pessoas não voltassem mais a recitar juntos. Pelo contrário, os eventos continuaram. Né? A gente também tinha um canal, né, de conversa, né, o próprio Pedro Américo. Né? Eu não vejo aquilo ali como... Eu vejo aquilo como um marco no sentido da questão política da União Brasileira de Escritores, como um todo. Sim, né? sim. Mas não vejo dessa forma. Né? Tá ok. Marcos Ossioli, para mim, continua sendo um grande escritor, um grande poeta, né? E acho que, sobre esse aspecto, nós perdemos, né? Porque ele realmente era o poeta, né? Não era, né? E não, digamos assim, não foi, né, o vencedor, mas eu não penso que isso tenha afastado as pessoas ou qualquer coisa desse sentido. Eu acho que o movimento ele se dispersou de maneira natural. Né? Eu estive aí em Recife antes da morte de Acioli, né? E uma coisa interessante que eu vi, né? Chegaram na Livraria Cultura, né? Juntos Marcos Acioli e Marco Polo Guimarães. Uhum. Quer dizer, 2 gerações completamente diferentes, dois artistas completamente diferentes, né? Quer dizer, que era isso que a gente praticava no movimento independente. Né? Então, assim, não vejo, não. Eu penso que essa dispersão foi em decorrência da questão natural mesmo, da vida, da história das pessoas, entendeu? Certo. Eduardo, para terminar, tá?
o Gosto muito legado. do Paulo. A Sim. minha irmã foi uma amiga, né, do Paulo, dentro da época do movimento mais duro, né, da ditadura militar. Né? Minha irmã era médica em Recife. Né? Então, assim, não tem absolutamente nenhuma questão, né, com o Paulo, nunca tive. Né? Certo, certo. Pessoal, Eduardo, queria saber do legado, assim, o movimento, ele atendeu ao que... Primeiro, se o movimento atendeu às expectativas de vocês, né? E se isso significa... Eu particularmente, já tenho uma resposta para essa pergunta, mas eu queria ouvir de você. Qual foi o legado do movimento dos escritores para a cultura, para o movimento cultural de letras, de literatura, melhor dizendo, no Estado? Olha, eu penso que toda essa movimentação que nós passamos a ter a partir dos anos 90, né, aí, nos morros, né, nos bairros da cidade, com poesia, né, hoje, por exemplo, ali o próprio Sarau da Boa Vista e alguns outros, né, que marcam aí essa questão da resta poética, né, de uma proximidade um pouco maior com essa coisa da poesia e da cultura popular nordestina, né? Eu penso que eu estava até com um aluno que é daí, que fez o doutoramento agora aqui, que tem um programa de rádio aí, né? Que é como é o nome dele? O Reinaldo, não é Reginaldo. Ai, agora esqueci o nome. Foi meu aluno aqui na Unemate, né, numa das disciplinas, mas ele foi aluno agora de doutorado aí na UFPE. Né? Eu penso que, sei lá, eu acho que o legado mais forte que nós deixamos foi essa coisa da oralidade, do resgate da oralidade da poesia e da cultura nordestina, especialmente da poesia, né, no Nordeste. E a vinculação disso com os centros, né, e a periferia, né, os movimentos periféricos, né, que hoje a gente tem aí, né, os movimentos de arte. Né? Em Recife, notoriamente, né, a gente teve na música, tem também na poesia. Eu penso que são heranças, né? Mais ou Ok, menos isso. Não ok, sei se era ok. isso que você tinha em mente, Não, mas... sim, sim. Porque é como tu tinha falado, assim, a gente não vê mais essa... Tudo bem, momentos históricos diferentes e tal, tá, beleza. Mas essa capacidade de se organizar, Não essa tem, não. disponibilidade de batalhar mesmo, né, por vias próprias, Pô, uma... talvez eu esteja sendo até ignorante por conta de não estar mais aí em Recife e tal. Uhum, Mas eu não vejo as pessoas fazerem mais isso. Né? isso, isso, isso. É mais comum, me parece, a busca por financiamento, Exatamente. sem julgamentos, mas de financiamentos, de concursos, né? Exatamente. Do que essa E é coisa de forma do... muito individual. Né? Uhum, Não sim. é mais aquela ideia de coletivo, né? Que é uma das questões que agora eu estava conversando com a minha esposa, que está trabalhando com essa coisa da mulher, né? Da literatura da mulher. Eu penso que, em termos de coletivo, o movimento foi o primeiro, né, que revelou um grupo de mulheres atuando na poesia. Não estou dizendo que a geração 65 não trouxe poetas, mas não foi um movimento. Né? E o movimento de escritores independentes trouxe realmente um movimento em torno dessa questão da literatura ou da poesia, né, de autoria feminina, né? Ali no seio era a Celeste, era a Mônica Franco, era a Cida, a Dione, né? Quer dizer, era uma turma grande, né? E atuando de forma coletiva, não era essa coisa de buscar o financiamento para lançar a obra do fulano, né? Certo, Ou para o certo. financiamento para buscar a obra do cicrano, ou um cicrano fazendo sozinho tal coisa. Não era de forma coletiva, até porque os nossos lançamentos normalmente eram coletivos. Uhum, uhum, uhum. Pronto, eu prometo que é a última pergunta. Como é o teu processo criativo, Eduardo? Olha, eu acho que as influências, né? Elas nunca
devem ser negadas e nem ignoradas, né? É como eu disse para você, uma pessoa que foi determinante na minha... Aliás, várias, né? Eu tô sendo injusto, mas assim, o Alberto, né? Almir de Castro Barros, o Domingos Alexandre, né? A própria Lucila Nogueira, né? Tiveram a Flor Pedrosa, né? Que leu os primeiros textos da gente e tal, né? Eu acho que todas essas pessoas foram determinantes. Agora, para mim, assim, a pessoa e o poeta, né? Que eu mais sinto, né, presente no meu processo de criação é o João Cabral do Melo Neto e o Alberto. Né? Alberto da Cunha Melo. Né? E, se eu tivesse que citar um terceiro nome, o próprio Ângelo Monteiro. Né? Certo? Legal. Sobre esse aspecto aí, né, e por que esses três? Não é só porque lia os três de cabo a rabo, de trás para frente, de frente para trás. É porque a gente conversava e convivia muito com o Alberto, entendeu? E aí a sequência ela era notória, né? Porque nós éramos uns meninos e o Alberto já era um poeta de nome, né? Todo mundo já conhecia quem era Alberto da Cunha Melo, né? O Ângelo, Almir Castro Barros, né? Que me impressionou muito com um dos títulos do livro dele, que nós passamos quase uma noite inteira conversando sobre isso, foi O Ritmo dos Nus, né? Então, assim, tem gente que realmente influenciou. Agora, o que eu digo assim do meu processo estético? O meu processo estético, eu acho que ele tem uma coisa de voltar-se, né, para a própria poesia, né? Eu sempre digo assim para os meus alunos, né, que eu mudei muito da adolescência para cá, né? Porque muita gente hoje chega e diz assim, não, a minha poesia é uma arma, né? E tal, né? E eu sempre digo assim, a minha poesia não é uma arma. E as pessoas querem buscar uma utilidade, né, no poema e na poesia que eu não consigo ver, né? Então, assim, eu sempre digo que minha poesia, a grande marca dela é a inutilidade, né? Da grande arte poética, é a inutilidade, né? Eu não consigo enxergar essa utilidade, essa coisa da utilidade, né? E aí eu penso que minha poesia se volta cada vez mais para dentro, né? Ela vai sendo cada vez mais fechada, talvez, né? Dentro de uma linha mais subjetiva, né? Lírica subjetiva, né? E talvez menos ideológica do que no começo. Acho que no começo ainda tem alguns traços ali no resto do fim, com Cida, né? E com o movimento independente, dessa coisa da poesia utilitária, né? E a partir de Eczema, Procissão da Palavra, né? O Lado Aberto, Este Livro Não Existe, são livros que a gente começa mais a discutir a própria poesia, né? E claro que essa poesia não é no sentido meramente formal, né, como se coloca, mas é o que efetivamente, né, assusta a gente, né? Porque o Mário Quintana ele diz isso, né? A poesia não pode ser apenas uma verdade, né? Ela tem que ser muito mais do que isso, ela tem que ser a invenção de uma verdade, né? Então, essa invenção, é nessa invenção que eu acredito, né? Enquanto muita gente está aí feliz, né, de dizer que a poesia é isso, ou faz aquilo outro, eu sempre fico na minha, né? E sempre procuro dizer assim, olha, a minha não faz nada. Entendeu? E as pessoas ficam meio bravas, né? Porque meus alunos, por exemplo, sempre vêm brigar comigo logo nos primeiros dias de aula, né? Porque eles querem essa coisa pragmática, né? A coisa de ser útil para alguma coisa em algum Ex momento, né? Exatamente. Exatamente. E toda vez que eu leio, né, que são meus professores, né, todas as vezes que eu leio poemas, né, nessa linhagem, né, do Mário Quintana, do próprio Alberto,
né, do Almir, né? Todas as vezes que eu vou lendo esses poetas, né, eu vou cada vez mais me convencer. Drummond, né, embora um pouco discursivo, mas o Drummond, né, quer dizer, eu penso que essa literatura, essa poesia, ela cada vez mais ela está fora desse mundo utilitarista, percebe? Quer dizer, agora, isso não quer dizer que a gente esteja falando de uma poesia alienante ou alienadora, né? Mas a gente está dizendo que a poesia não tem essa finalidade que as pessoas querem que ela tenha, Sim. percebe? Eu tenho muito medo disso, né? Eu tenho muito receio, né? Que a gente comece a lidar com a poesia e comece a ver qualidades na poesia pelo que elas têm, né? Pelo que ela possa ter, né? De pragmatismo nisso, entendeu? Eu tenho muito receio dessas coisas, né? Bom, mas é mais ou menos isso. Ok. Eduardo, muito obrigado. Vou estar encerrando aqui, viu, a gravação, tá? Falou, campeão. Rapidinho, Fique à espera aí. vontade, né? Quando se precisar de outras oportunidades, pode me procurar, tá tranquilo aqui, tá?